Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos, a classe de palavras que nós denominamos como verbos que podem expressar ação, podem expressar estado ou mesmo um fenômeno natural, certo? Vamos conhecer algumas peculiaridades e alguns pontos que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente com relação à conjugação. Vamos começar? Então, aí o nosso texto para dar início à nossa aula, e perceba que o nosso texto é uma música. Colocando aí para vocês, observem no texto. Impossível acreditar que perdi você. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Venha me dizer, sorrindo, que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Então, pessoal, a gente tem o eu lírico aí na canção dessa música, que perdeu, de repente, a pessoa amada e já não consegue ter sentido aí na sua vida sem o amor dele. Então, perceba que ele vai expressar para a gente nos versos que não consegue viver sem a outra pessoa, né? Então, perceba que nós vamos ter diversas ações aqui sendo colocadas em prática. Vamos acompanhar aqui, olha só. Olha só, não consigo, o verbo conseguir, olha só. Eu não consigo, perceba que nós temos o verbo aqui. Eu não consigo, acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, verbo acabar. Nada se acabou. O verbo ser também não é, não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, olha só, verbo ver, tudo em mim mudou. Destacando aqui para vocês, certo? Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer, não é? Olha só, venha me dizer. Olha só, o verbo dizer, estou destacando aqui as formas. Observe que nós temos as formas de infinitivo, aquela que você vai encontrar em dicionários, e as formas que estão flexionadas, como eu já destaquei algumas para vocês. Mudou, acabou, consigo, é o verbo ser, flexionado, e observem que esses verbos aí, eles vão trazer para a gente as ideias que eu já mencionei, né? No caso, indicando ação, né? Correr, pular, ver, podem indicar também um estado. Olha só, é impossível, isso é impossível. Olha só, impossível é uma maneira, um predicativo aí, designando determinada ação, né? No caso, o modo, né? É impossível viver, né? Desse modo, certo? E também os verbos que vão indicar para a gente fenômenos naturais, como nós podemos observar chuva, né? O verbo chover. Então percebam, choveu muito ontem, não? Certo? Então perceba que o substantivo chuva assume aí uma forma verbal também, chover, indicando fenômeno natural. Certo? Nós temos essas palavras, chuva e chover, para indicar a ação de chover, certo? Que é um fenômeno natural. E aí nós vamos ter as formas nominais do verbo, que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos aqui na sequência, olha só. Formas nominais. Nós vamos ter as formas de gerúndio, ele está estudando. Percebam que o gerúndio tem essa terminação aqui, ok? Que é característica dele. NDO, está estudando. Ou seja, perceba que o gerúndio expressa para a gente uma ação que está em andamento, né? Que está acontecendo neste momento. Então, perceba que ele vai expressar exatamente isso, um processo, uma ação que está em processo. Ele está estudando. Nesse momento, ele está realizando exatamente esta ação. Já o particípio, olha só, ele já tinha estudado. Perceba que aqui, estudar assumiu uma forma de particípio, certo? Temos a terminação também comum para essas formas de particípio, e percebo que a ação aqui já foi finalizada, dando aquela ideia de concluída, e percebo que o particípio muitas vezes pode ser utilizado aí para adjetivar, né? No caso, quando ele assume uma função de predicativo. E
a forma de infinitivo. Ele vai estudar, né? Então percebam que essa forma aqui é aquela que nós costumamos encontrar em dicionários, certo? Do verbo. E percebam que a sua terminação sempre será aqui em R, né? AR para os de primeira conjugação, ER para os de segunda e R para os de terceira. Certo? Então, essas aqui são as formas nominais do verbo. Mas, além dessas formas nominais, nós vamos ter também os modos verbais. E o verbo irá se flexionar, ele vai se modificar para indicar o modo, certo? Acompanhe aqui comigo, para que a gente possa verificar. Os modos verbais indicam as maneiras como os verbos se expressam, certo? Ou seja, como a ação acontece. Observe, nós vamos ter 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, pessoal, vai exprimir para a gente exatamente fatos. E esses fatos nós vamos ter certeza deles. É um fato certo. O que caracteriza o modo indicativo? Que o fato, ele já ocorreu, ele vai ocorrer, certo? Ou está ocorrendo. É um fato certo, é algo que nós temos certeza. Olha só, Maria irá viajar. Olha só, Maria irá viajar. Perceba que eu tenho uma ação que eu tenho certeza que irá acontecer. Então, esse verbo aqui, irá, o verbo ir, percebam que ele está sendo utilizado no modo indicativo. Maria viajou. Olha só, a ação já ocorreu, né? Mas é uma certeza. O modo subjuntivo, diferente do indicativo, ele vai exprimir um fato que é incerto. Então, ele pode exprimir para a gente desejos, certo? Possibilidades, dúvidas. Percebam que isso é um fato que eu não tenho certeza se vai ocorrer ou não. Percebam que é uma possibilidade, certo? Então, vamos observar um exemplo. Talvez, certo? Maria, só consertar aqui. Talvez Maria vá, certo? Vá viajar. Eu tenho uma certeza aqui? Não. Talvez Maria viaje. Olha só, eu não tenho uma certeza. Talvez Maria vá para essa viagem. Há uma certeza? Não. Certo? Perceba que até o elemento, a palavra talvez, já traz para a gente essa ideia de algo que pode ocorrer ou não. Existe aqui uma incerteza, certo? Eu não tenho certeza de que a Maria vai viajar, certo? Já o modo imperativo, ele vai exprimir para a gente principalmente ordens, né? Pedidos. Então, percebam que esse verbo é o preferido de nossas mães, né? Percebam que nossas mães costumam utilizar muito. Fulano, vá lá na taberna. Fulano, arrume seu quarto. Olha aí, são ordens, não é? Perceba que não é nem pedido. Mãe não gosta de fazer pedido, mãe gosta de dar ordens. Então, observem como fica. Olha só, Maria, vou colocar aqui um exemplo, um espaço aqui. Maria, vá, não é? Vá agora. Faça isso agora, não é? Compre isso agora. Então, percebam que esse verbo aqui está no modo imperativo, indicando algo que eu tenho que realizar. É uma ordem, certo? Então, modo indicativo, um fato que eu tenho certeza que vai ocorrer. Modo subjuntivo, um fato que é incerto, né? Pode exprimir incerteza, possibilidade. Já o modo imperativo, eu vou ter um fato que vai indicar para a gente exatamente uma ordem ou um pedido, certo? Então, vamos observar agora essas conjugações. Vamos lá para o nosso texto rapidinho. Observem aqui comigo, pessoal. O Corinthians conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, depois de sofrer 2 gols no início do jogo. O Timão não jogou bem, mas lutou até o fim para virar para 4-2 sobre o Avenida do Rio Grande do Sul.
nesta quinta-feira na Arena. Os gols que garantiram a vitória saíram apenas aos 42 e aos 46 minutos do segundo tempo. Observando nossos verbos que foram flexionados aqui, olha só, conseguiu, perceba que nós vamos ter, olha só, jogou, certo? Lutou. Observem que nós temos verbos que foram flexionados e nós temos aqui uma certeza ou uma incerteza. Ou de repente esses verbos estão exprimindo ordem para a gente. Percebam que esses verbos aqui exprimem para a gente um fato certo. Essas ações já aconteceram. Nós sabemos que o Corinthians, o time de futebol, conseguiu classificação para a terceira fase, né? Então o verbo conseguir foi flexionado, indicando uma ação que já ocorreu no pretérito, no passado, e como essa ação é um fato certo, então modo indicativo. O Timão não jogou bem, isso daí é um fato também certo, é uma certeza, então modo indicativo. Lutou, certo? Também é uma certeza, né? Então eu percebo que os jogadores não desistiram, isso daqui foi um fato que é certo, é uma certeza que já ocorreu e está no modo indicativo. Então percebo que os verbos eles não irão se apresentar em textos, né, somente no modo infinitivo, como nós já vimos. O modo infinitivo do verbo lutou, né, que nós temos terminado em R. Lutar. Observe que ele não aparece assim, né? Jogar, ele não aparece. O Timão não jogar bem, mas lutar. Perceba que essas terminações, na forma infinitiva, ela não vai aparecer nos textos, mas o verbo é flexionado para indicar tanto o modo, né, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, como também o tempo em que essa ação ocorre. Se é uma ação que já aconteceu, se é uma ação que irá acontecer ou está acontecendo. E aí, claro, nós entramos nas conjugações verbais. Vamos observar aí exemplos, certo? Vamos utilizar o verbo amar. Observe que o verbo amar, gente, é um verbo que nós vamos ter conjugado aqui na nossa aula. Então, percebam que, olha só, no presente do indicativo, ações do momento. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Observem que eu tenho destacado aqui para a gente, essa parte em vermelho, é exatamente o radical do meu verbo. Perceba que esse radical permaneceu o mesmo em todas as flexões, não é? Tanto de pessoa, certo, quanto em número. Observe que o radical é o mesmo. E as terminações serão semelhantes também nos outros verbos, né? Então, por exemplo, lutar. Eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos, vós lutais, eles lutam. Perceba que as terminações são semelhantes nesse verbo, certo? E o fato do radical não se modificar vai indicar para mim que o verbo é regular, ou seja, ele não possui mudanças no seu radical. Quando a gente observa a flexão, o radical é o mesmo, certo? Tanto aqui quanto nos outros tempos que nós vamos já verificar. Quando eu tenho qualquer mudança no radical, eu vou ter já um verbo que será irregular. Por exemplo, vamos flexionar aqui, olha só, vamos conjugar o verbo poder, certo? O radical desse verbo, vamos só destacar aqui para vocês. O radical do verbo poder é exatamente aqui, ó. Pode, né? Então, esse seria o radical do verbo. Mas observe que quando eu flexiono ele logo no presente do indicativo, eu, olha só, posso, tu podes, né? Então, eu, tu, observe que eu já tive uma mudança nesse radical, certo? Foi esse radical que apareceu na primeira pessoa do singular? Não, foi esse aqui, ó. Então, isso caracteriza para mim o verbo irregular. Já na segunda pessoa, apareceu o radical que a gente tinha destacado. Quando isso acontece, quando eu tenho alteração no radical, ou às vezes até nas terminações, nós vamos ter verbos irregulares. Se eu quero saber se o verbo é regular ou irregular, basta flexionar no presente do indicativo ou no pretérito perfeito. Se houve mudança nesses tempos aí, perceba que eu vou conseguir distinguir se ele é regular, não sofre mudança no radical, ou ele é irregular, não é? Ele sofre modificações no radical, certo? Vamos na sequência? Olha só, flexionando ainda o verbo amar.
no pretérito perfeito do indicativo. A ação já ocorreu. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram, certo? Pretérito imperfeito do indicativo, olha só, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam, certo? Então perceba que é uma ação lá do passado, uma ação contínua do passado. Eu amava andar de bicicleta, perceba que a ação já finalizou, mas era algo que eu fazia continuamente, certo? Eu andava de bicicleta, eu amava andar de bicicleta, percebam que era algo contínuo lá no passado. Na sequência, pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares, eles amaram. Certo? Não costumamos utilizar esta forma com frequência, mas a forma composta. Eu tinha amado, tu tinhas amado, ele tinha amado. É mais comum essa forma composta. Certo? Na sequência, olha só. Futuro do presente do indicativo. Uma ação que ainda irá acontecer, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. E futuro do pretérito do indicativo, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam, certo? Então percebam, os verbos eles se modificam para indicar o tempo, se modificam para indicar o modo, certo? E também até a pessoa do discurso. Ok? Mais informações, mais questões que nós vamos ter relacionadas aos verbos, vocês podem encontrar no caderno do Guia do Estudante, tá? Acessem e façam bom proveito dele, ok? Vimos até aqui todas as questões do verbo, vamos para o nosso exercício, para a nossa DLE. Muito bem, leiam a questão com atenção e respondam ao questionamento. Até mais, gente!
Muito bem, pessoal, voltamos agora para corrigir o nosso exercício, mas antes, claro, vamos dar uma olhadinha lá no chat e ver o que os nossos alunos responderam, certo? Lembrando que a participação do chat é importante porque você compartilha e também aprende cada vez que partilha conhecimento, certo? Olha só, o Carlos Eduardo afirmando que a resposta correta para essa questão é a letra C. Vamos já verificar. A Yasmin de Souza Lima também afirmando que a alternativa correta é a letra C. Quem mais está participando com a gente? Olha só, Cido, né? Não sei se eu pronunciei correto o nome. Cido André, certo? Perdão. Questão 1, letra C. Agradeço a participação do nosso aluno. A Poliana afirmando que a questão correta também a alternativa correta da questão é a letra C. Até o momento predominou a letra C como resposta, né? Não tivemos divergência. Vamos lá, tem mais alguém interagindo com a gente? Olha só, o Tiago também marcou como alternativa correta letra C, certo? Vamos já verificar a questão. Olha só, a Cleise Kelly participando também, letra C, também concordando com os nossos outros alunos, o Alex, letra C também, até o momento, só letra C, não houve divergências aí. A Luísa, letra C também, certo? Vamos já verificar. A Kelly também, letra C, a Kelly lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva, muito obrigado, Kelly, aos alunos de Rio Preto da Eva que estão participando e os nossos alunos de todo o nosso estado também que estão interagindo e acompanhando a nossa aula. Ok? Vamos corrigir? Observa aqui comigo. Leia os períodos abaixo, então nós temos 5 enunciados e a questão ela pediu o quê? Os períodos cujos verbos destacados, estamos falando só dos verbos destacados, estão no modo subjuntivo. Então estamos procurando o modo subjuntivo. O que o modo subjuntivo expressa para a gente, pessoal? É exatamente aquele modo que vai expressar uma possibilidade, uma condição, tudo isso aí em volta de uma incerteza. Não é um fato certo, como no modo indicativo, é um fato incerto, certo? O outro modo que nós temos, além desses dois, é o modo imperativo que exprime ordem, né? Que exprime ordem, conselho, certo? Então, vamos analisar cada uma dessas orações, desses enunciados, verificando se é um fato certo, um fato incerto ou, de repente, exprimindo uma ordem. Vamos lá. Entenda que é preciso preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Observem a forma verbal. Entenda. Não é? Então, percebam que aqui eu tenho uma ordem, né? Um conselho. Entenda que é preciso preservar os recursos naturais para as gerações futuras. A grande questão ambiental, preservar o que temos hoje para que os nossos filhos, netos também possam usufruir, utilizar esses mesmos recursos, certo? E não acabar tudo agora e deixar as futuras gerações em uma situação complicada. Então perceba que é um conselho, é uma ordem, então eu tenho o modo imperativo, certo? Então não pode ser o enunciado 1. 2. É necessário que nos preocupemos com camadas sociais menos favorecidas. É necessário que nos preocupemos. Eu tenho aí um fato certo? Não. Eu tenho a ordem expressa, né? Eu tenho uma ordem expressa? Também não. Então, percebo que aqui eu tenho uma possibilidade, certo? Um fato que é incerto. É necessário que nos preocupemos. Mas todos vão se preocupar, né? Todos irão ter essa preocupação? Eu não tenho essa certeza aqui. Então, percebam que aqui, preocupemos, está no modo subjuntivo. Vou marcar aqui com S, né? A primeira a gente teve o modo imperativo, certo? Aqui eu tenho o modo subjuntivo. 3. Nem todos sabem sobre a importância da ação do homem sobre a natureza. Isso é um fato certo, é um fato incerto ou é uma ordem? Percebam, nem todos sabem sobre a importância. Perceba que eu tenho uma certeza aqui, certo? É um fato certo. Então, eu tenho um verbo que está no modo indicativo, certo? Marcando aqui. 4.
O voo fará 2 escalas antes de chegar ao Brasil. Certeza, incerteza ou ordem? Perceba que eu tenho uma certeza aqui. Então, modo indicativo, é um fato certo. Próximo. Ela poderá brincar caso termine a tarefa antes do anoitecer. Pessoal, ela poderá brincar caso termine a tarefa antes do anoitecer. Eu tenho uma certeza aqui que ela irá terminar a tarefa? Ou é uma possibilidade? Ela pode terminar ou não terminar. Perceba que o fato é incerto. Então, eu tenho o modo subjuntivo aqui também. O verbo está no modo subjuntivo. Então, quais enunciados estão no modo subjuntivo? Olha só, observando aqui no primeiro, o item 2, né, o segundo enunciado e o quinto enunciado. Então, a alternativa correta para essa questão, letra E, apenas 2 e 5, certo? Agradeço a participação de todos e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau! Olá, alunos do segundo ano de matemática. Vamos agora dar continuidade depois da aula do professor Denilson. Aqui quem fala é o professor Jean Nobre, tá? E a gente vai iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos ver então qual será o nosso assunto. Então aí está. Iremos trabalhar a adição e subtração das matrizes, ok? Conteúdo de matrizes. Vamos ver como fazemos a adição e subtração de matrizes, tá? Só lembrando que no caso das matrizes, nós temos a adição, a subtração e a multiplicação, ok? Então, na aula de hoje, nós iremos tratar da adição e da subtração, que é fácil, vocês vão entender, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira cartela. Adição de matrizes. A adição de matrizes é uma operação que só pode ser feita por matrizes do mesmo tipo, ok? Então, na adição, pessoal, e na subtração também, tá? A gente vai ver já já a subtração, mas tanto na adição quanto na subtração, nós só podemos fazer essa operação com matrizes do mesmo tipo, ok? Ou seja, né, com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Sendo que nessa operação simplesmente somamos os elementos correspondentes, tá? De A e B. Então, informação importante, tá? Antes de você fazer a adição ou subtração de matrizes, você precisa olhar para as duas matrizes e ver se elas são do mesmo tipo. Professor, como assim do mesmo tipo? O que significa do mesmo tipo? Significa que as duas matrizes precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tudo bem? Se uma das matrizes não for diferente da outra, né, tiver tipo diferente, nem precisa você continuar a fazer o exercício, a fazer a operação, até porque nem dá, tá? Então, a primeira coisa a observar, são do mesmo tipo? São. Tem o mesmo número de linhas e colunas? Tem. Então, eu posso fazer ou a adição ou a subtração, ok? Vamos seguindo. Então, vejam, no caso dos elementos, né, dentro de uma matriz, nós temos a localização desse elemento dentro da matriz, tá? Então, vejam que o elemento A, ele está na primeira linha e na primeira coluna, por isso que nós chamamos aqui de A11, ok?
Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho o elemento B13 dentro da matriz, tá? O que significa B13? Significa que esse elemento está na primeira linha e na terceira, ou melhor, na primeira linha, né, perdão, e na terceira coluna, ok? E assim por diante. Se eu tiver que fazer a operação com outro elemento, tá? De uma matriz qualquer, esse outro elemento também precisa estar na primeira linha e na terceira coluna, e assim por diante, tá? Então, eu só posso fazer as operações com os elementos que são correspondentes, ok? Então, vou fazer a operação de adição com o A13 mais o B13. Vou somar o elemento A12 com o elemento B12. Ok? Para ficar mais clara essa parte aí, vamos ver um exemplo numérico. Dá uma olhadinha. Nós temos aqui, ó, eu tenho a matriz A, a matriz B. São matrizes do mesmo tipo? São. Vejam que a matriz A, ela tem duas linhas, né, e duas colunas. A matriz B também tem duas linhas e duas colunas. Perceberam? Então, elas são do mesmo tipo. Se são do mesmo tipo, eu posso fazer a adição. Só que essa adição vai precisar ser feita com os elementos correspondentes. Então, eu vou pegar o elemento A11, que é esse 2 aqui, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Ok? Na matriz B, eu tenho que pegar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna também, que coincidentemente é o 2. Então, eu faço 2 mais 2. Perceberam? Tranquilo demais, né, pessoal? Olha o próximo elemento aqui, ó. O 1. O 1 ele está na primeira linha e na segunda coluna. Vejam, primeira linha, segunda coluna, tá? Então, eu vou fazer essa operação com o elemento que também está na primeira linha e na segunda coluna da matriz B, que é o 8. Por isso que ficou 1 mais 8. Perceberam? Próxima linha agora. Agora eu já estou na segunda linha. Vou somar o 0. Eu preciso somar 0 com quem? Vou somar 0 com o 4. Por quê? Porque o 4 está na segunda linha e na primeira coluna. Por isso que ficou 0 mais 4. Próximo elemento. 2. Vou somar com o outro 2 ali da matriz B. Ficou 2 mais 2. E o resultado é a matriz, também será uma matriz 2 por 2. Ok? Então, é uma outra característica também. Quando você soma matrizes do mesmo tipo, tá? O resultado também será uma matriz daquele tipo que você operou. Então, se eu fiz aqui duas matrizes, né, 2 por 2, o resultado vai ser também uma matriz 2 por 2. Ok? Então, apenas isso. Uma atenção que a gente precisa ter nessas operações, pessoal, é com o jogo de sinal. Percebam que nesse caso aqui, dessas duas matrizes, né, como são números naturais, né, ou seja, não tem número negativo ali, é tranquilo, é só você fazer 2 mais 2, 1 mais 8, né, e vai somando os elementos correspondentes até chegar no final. Dá até para fazer de cabeça esses cálculos, tá? Agora, quando a gente tiver números negativos, né? Quando os elementos dessas matrizes forem números negativos, a gente já precisa ter uma atenção um pouquinho mais redobrada, tá? Dá uma olhada nesse exemplo aí. Veja que nós temos um elemento aqui, ó, que ele é negativo, menos 1, ok? Então, olha como é que vai ficar a adição dessas duas matrizes. Então, eu vou fazer 1 mais 7, né? O resultado está bem aqui, ó. 1 mais 7, né? Depois eu vou somar o 6 com o 15, tá? 6 mais 15. Próximo, 5 mais 8. 5 mais 8. E por último, 4 mais menos 1. Por que eu estou falando assim, mais menos 1? Vejam. Esse mais, né, é a adição da operação. Então, para eu não me perder na hora dessa operação, eu preciso pensar dessa forma. Eu vou fazer 4 mais o elemento menos 1. Tudo bem?
4 mais menos 1. Que aí você não esquece de colocar o menos 1 dentro do parêntese, tá? Porque esse menos 1, vejam que para cá ele já veio com o parêntese. Para que esse parêntese? Para eu poder fazer o jogo de sinal. Depois, quando eu fizer mais vezes menos, o resultado vai dar menos, né? Mais vezes menos, menos. Então, ao invés de eu fazer 4 mais 1, eu vou precisar fazer 4 menos 1, ok? Vamos voltar. Por isso que aqui, ó, o resultado deu 3. Por quê? Fizemos aqui um joguinho de sinal. Mais vezes menos, que é igual a menos, né? Mais vezes menos, menos. Então, ficou 4 menos 1, que resultou em 3, ok? O restante já estava com sinal positivo, né? Foi só somar e chegarmos ali ao resultado, tá certo? Vamos seguindo. Olha esse outro exemplo. Temos aqui uma matriz coluna, vejam. É uma matriz que ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. Matriz A, 3 linhas e uma coluna. Matriz B também tem 3 linhas, ó, e uma coluna. Só lembrando, tá? As linhas são aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tudo bem? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aqui apenas uma coluna, tá? São matrizes do mesmo tipo. Vejam, 3 por 1, 3 por 1. Então, eu consigo fazer a adição. Então, eu vou somar 1 mais 1, né? Depois, 2 mais 0. E depois, 3 mais menos o elemento 1. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Aí está o resultado. Ó. Ficou 3 menos 1, né? Que resultou em 2. Também é uma matriz 3 por 1. Tá certo? Bom, e na subtração de matrizes, professor? Pessoal, na subtração de matrizes segue a mesma lógica da adição, tá? Como eu falei para vocês, a gente só precisa ter uma atenção redobrada na hora do jogo de sinal. Então vejam que eu vou fazer aqui, ó, 3 menos, né? Menos da operação 1. Então vem para cá, ó, 3 menos 1, tá? 2 menos 4. Vem para cá, 2 menos 4. Depois, 1 menos 2. Por isso que aqui dentro, nessa parte aqui, ó, nós teremos que colocar um parêntese, tá? Então, vai ficar 1 menos da operação com o menos do elemento. Depois, quando a gente fizer o jogo de sinal, ó, menos vezes menos é igual a mais. Tá? Então, no final, a gente vai acabar fazendo uma adição também. E assim vai seguir para todos os demais elementos. Tá? Você vai colocando aqui, vai montando a operação, tá? E no final a gente faz a adição ou subtração. Então, vejam que resultou aqui, numa matriz, né? 2 por 3 também. Porque na adição nós tínhamos matrizes 2 por 3, né? E no final resultou uma matriz 2 por 3 também. Tá certo? Olha esse outro exemplo. Nesse exemplo, vamos calcular a soma e a diferença entre as matrizes A e B. Então, primeiro nós vamos fazer aqui, ó, a adição, né, das duas matrizes. Vejam, acompanhem comigo aqui com bastante atenção, tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma DLI e vocês vão precisar fazer essas operações aqui. Vamos lá, se eu quero fazer a adição, então eu vou somar 7 mais o menos 6, ok? Então, para cá, na hora de você montar, vai ficar 7 menos 6. Professor, por que 7 menos 6? Vejam, eu tenho 7, como é adição, né, vai ficar mais. Só que o elemento da matriz B, ele é um elemento negativo. Então, vai ficar menos 6 dentro do parêntese. 7, aqui você vai fazer um joguinho de sinal. Mais vezes menos é igual a menos 6. Tudo bem? Então, o resultado aqui no final vai dar 1. Ok? É apenas o exemplo dessa operação. Por que que deu 7 menos 6 aqui? Tá? Vamos seguindo. Olha só. 6 mais, né, menos 6. Por isso que aqui ficou 6 menos 6. Já foi feito o jogo de sinal direto aí. Tá? Mais vezes menos menos, 6 menos 6. Menos 2
tá? Mais, né? 2 positivo. Perceba como foi que ficou, ó. Menos 2, né? Mais o valor de 2 que já era positivo, tá? Então, nessas operações, a gente só precisa ter muita atenção nesse jogo de sinal, porque isso aqui confunde, tá, pessoal? A gente erra nesse jogo de sinal aqui. Para você não errar, coloca dentro do parêntese, tá? Pensa dessa forma, eu vou somar 7 mais o elemento menos 6. Então, coloca dentro do parêntese para você poder, lá na frente, fazer o jogo de sinal, tá? E aí você monta dessa forma, vai montando assim, em pares, tá? Vai montando em pares, se for preciso dentro do parêntese, né? Para no final você só fazer o jogo de sinal e chegar no resultado final ali da matriz, tá? Então vejam, matriz A mais B resultou ali uma matriz 3 por 3 também. Vamos ver como vai ficar na subtração agora? Fizemos a adição, vamos ver a subtração. Dá uma olhada. No caso da subtração, nós já temos o seguinte, ó, A menos B. A menos B. É a mesma lógica, tá, pessoal? Só que agora a gente vai usar o sinal negativo. Vai ficar 7 menos 6. Olha só. 7 menos da operação, né? Com o menos 6 do elemento da matriz B. Matriz B, matriz A. Então, olha só. 7 menos vezes menos é igual a mais. Então, aqui vai dar 7 mais 6, que vai resultar aqui em 13 depois. Ok? Que é justamente esse elemento aqui. Tá? Vamos fazer agora 6 menos 6. Olha como é que vai ficar. Vou fazer aqui embaixo. 6 menos 6. Tá? De novo, esse menos aqui é o menos da operação, porque nós estamos fazendo A menos B. Esse outro menos dentro do parêntese é o menos do elemento, né? Do elemento menos 6. Então, quando a gente fizer o jogo de sinal, vai ficar 6 menos vezes menos é igual a mais, tá? Vai resultar em 12.